Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao segundo episódio da quinta temporada do Desenrola Podcast. Já começando com uma frase aqui para aquecer seu coração. O cardeal José Tolentino Mendonça fala o seguinte: erra quem pensa que nascemos uma só vez. Para quem quer viver, a vida está repleta de nascimentos. Que lindo, né, Mi? E ele não estava falando sobre espiritismo, Ah, né? não! Ele está falando sobre várias vidas dentro de uma vida. Eu achei de uma sensibilidade, de uma pureza, Viquinha, incríveis. Porque se a gente parar para analisar mesmo a raiz dessa questão, é isso mesmo. A gente está nascendo o tempo todo. A gente está nascendo quando acorda, né? Quando desperta, quando a gente desperta a consciência. Uhum. A gente está nascendo quando a gente, de repente, muda de opinião e começa a ver as coisas por outra perspectiva. A gente está nascendo quando a gente se encontra com uma pessoa querida, né? Que aquece aquele coração, né? Os nossos encontros, como são maravilhosos aqui no Desenrola Podcast. Um momento extremamente saboroso, gostoso, né? Que alimenta a minha alma, o meu estômago aqui com produtos Lucena sempre, né? A gente não pode esquecer o milhinho. Mas eu gostei demais dessa frase, demais mesmo. O que você pensa sobre ela? Mi, eu acho que assim, é de uma sabedoria muito grande a gente perceber como a gente se renova, né? Como os recomeços fazem parte da gente, que é algo que a gente já até falou no último episódio aí da quarta temporada, né? Sobre os fins dos ciclos, que são episódios que realmente se conectam. Mas que aqui a gente pensa em propor também e ver com o público nessa interação, como é que a gente pode se colocar para recomeçar agora que a gente está em um novo ano, que é pedido da gente que a gente faça esse balanço e se redirecione, né? Agora sim, chegou a hora da gente pegar as ferramentas, tudo aquilo que a gente aprendeu e ver como que a gente toca o barco daqui para frente. Para você, qual é o papel, a importância desses recomeços? E eu até vou um pouquinho além. Tem alguma idade certa para recomeçar? Olha, ouvindo uma resposta de uma pessoa que tem 48 anos e que não cansa de aprender, eu adoro aprender, adoro a questão de estar aberta para o novo. Eu acho que não existe idade. Nem para a gente fazer transição de carreira, nem para a gente buscar um amor, nem para a gente ter filho até mesmo, né? A gente viu o próprio exemplo da Cláudia Raia, o marido dela não tinha filho e, apesar de todas as críticas da sociedade, ela topou isso, ela topou pegar e começar uma trajetória, uma história com um bebê pequeno, trocar fralda, aquelas coisas que ela já tinha vivenciado, mas que por amor ela resolveu vivenciar novamente, né? Recomeçar, né? Essa trajetória de mãe, sabendo de todos os percalços que envolve esse processo. Mas não existe idade, na minha opinião, para recomeçar. Existe, na verdade, acho que a barreira impeditiva, a disponibilidade, disposição. Porque para as pessoas que são mais resistentes às mudanças, isso vai ser mais doloroso, um processo bem mais traumático. Vai ser mais difícil recomeçar. Mas eu acho que a própria vida vai nos instigando ao recomeço, a recomeçar. Tanto que cada dia que nasce, a gente tem que... É igual o cotidiano, a música de Chico Buarque, para a gente trazer novamente a arte aqui para o Desenrola, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Então, é aquele ritual, mas de encontrar um significado nesses recomeços, algo novo, algo que dê sentido a essa rotina ou a essa mudança de rotina. Que faça brilhar, né? Fato curioso, você sabia que Ana Maria Braga é bióloga? Nunca na vida. Eu sabia que ela tinha um papagaio interagindo com ela, mas daí a ela ser bióloga, nunca nem suspeitei. Pois é, eu acho que assim... Você descobriu isso como? Menina, eu tava escutando uma entrevista com ela e aí me deparei com essa informação e fui buscar mais sobre a vida dela, porque muita coisa que ela falou ali, eu falei, gente, essa moça ela é um filhote, com todo respeito, Ana Maria Braga, um beijo pra você, que com certeza está nos acompanhando. Não, inclusive, a gente já vai mandar também um cupom para ela dos produtos Lucena.
Então, Ana Maria Braga, ela é um filhote de fênix com camaleão. Eu cheguei a essa conclusão. Por quê? Porque ela se formou em biologia. Depois ela se formou em jornalismo. Nossa. E aí ela fez várias passagens por revistas, por canais de televisão. E aí se fixou com o programa que ela tem até hoje. Mas, para além dessa vida profissional, bastante permeada por transições, ela também tem uma questão pessoal muito forte. Ela teve 4 episódios de câncer. Um que foi de pele, outro coloretal e 2 episódios de câncer no pulmão. Teve 3 casamentos. Então, assim, daí a conclusão de que o pouco que sei de biologia, me desculpe, Ana Maria, mas ela é um filhote de fênix com camaleão. Porque, gente, ela olha uma pessoa que se transforma e que mostra pra gente que, assim, poxa, uma pessoa super querida no nosso país. Uma pessoa cheia de vivacidade. Isso que você falou da disposição, né? Ela tem pra dar e vender. Então, acho que é um grande exemplo pra gente de que sim, é possível recomeçar, é possível se renovar, né? E eu queria saber um pouco do que você acha disso, assim, qual que é o elemento X dessa questão, assim? Se a gente pudesse eleger uma qualidade para aquela pessoa que está querendo recomeçar, qual seria? Qualidade? Ai, coragem. Uhum. Coragem. Me vem à mente só essa palavra, porque com coragem a gente vai se abrir para a possibilidade de conhecer algo novo, fazer algo novo e às vezes até errar. E voltar, né? E recomeçar para fazer de novo o que a gente fazia antes. Eu acho que o recomeço, ele não pressupõe êxito nesse recomeço, né? Nessa nova trajetória. Às vezes o recomeço é a gente reconhecer também que, poxa, isso aqui não está tão bom, deixa eu voltar ali para o que eu fazia antes, de repente fazer de uma nova forma, ou aprimorar com os conhecimentos que eu adquiri aqui esse projeto, né? E eu acho que coragem. Você Sim. tem alguma palavra que você... A minha é muito diferente? parecida. Mas que me remeteu ao papai, que era paraquedista, né? Para quem não sabe. E ele falava de brio. Ai, Né? verdade. Brio. Tem que ter sangue quente. Ele Ele falava verdade. muito. Então, eu acho que o recomeço, ele traz muito isso. Você precisa de vivacidade, né? Então, até quando essa frase aqui que a gente trouxe no início, é bom a gente observar que ele não fala que nós nascemos várias vezes e tudo mais. Ele diz o seguinte: para quem quer viver, a vida está repleta de nascimentos. É por isso que não é uma frase espírita, ela é uma frase muito mais filosófica do que religiosa ou espírita ou qualquer outra coisa. Dentro dessa questão até, Viquinha, da ação corajosa, né? Eu queria trazer aqui uma reflexão do C.S. Lewis, que ele fala assim: você nunca é velho demais para definir outro objetivo ou sonhar um novo sonho. Tomar a decisão de recomeçar é um ato de coragem que reflete a crença no próprio poder de transformação. E aí ele afirmou isso. Você nunca é velho demais para definir outro objetivo ou sonhar um novo sonho. E eu digo para você assim que na minha transição de carreira da comunicação, do telejornalismo para a comunicação corporativa, isso eu já estava com... Isso foi em 2019, já estava com 20 e poucos anos de TV. Eu entendi muito que não... Eu, no começo, eu imaginava que eu me aposentaria trabalhando na TV. Mas as coisas foram ficando tão iguais e tão fáceis de fazer e tão sem desafio que eu falei assim, nossa, eu vou passar o resto da vida sem aprender mais nada novo, né? Fazendo mais do mesmo. Né? Já tinha passado por todos os setores da TV, da pauta, da edição, da reportagem, da apresentação. Eu falei, meu Deus do céu. E aí veio, acho que essa frase ela falou muito comigo, porque eu já tinha um tempo de profissão, já tinha um tempo de carreira. E me veio essa necessidade de sonhar algo novo, de aprender algo novo. Não que tenha sido fácil, porque a comunicação corporativa aí vai por outra linha. É como nadar borboleta no mar revolto à noite em dia de tempestade. Só isso. Cheio de tubarão. Mas como foi bom, como foi frutífero. Agora, também não significa, aí vem a conexão com aquilo que eu falei anteriormente, que não dê pra gente
retornar algo que fazia e fazer de uma forma diferente. Há um ano eu voltei para a TV com Saúde e Companhia, para a TV Tropical, né, fazendo de novo um projeto que eu já fazia, mas com uma nova roupagem, com os aprendizados que eu tive atuando na parte da comunicação corporativa na área da saúde. Então, são sonhos que vão se reinventando, né? E sem idade para parar de sonhar. Você tem medo dessa questão assim? Eu tenho que me estruturar profissionalmente até tal idade, com prazos, com datas e com se estabelecer de alguma forma? Não, eu acho que é um marco muito usado, muito disseminado, os 30 anos, né? Mas eu não tenho essa super cobrança comigo, não. Até tem um outro exemplo, né, que é muito emblemático nessa parte de começar tarde, que é o dono do KFC. Você já ouviu falar da história dele? Pois o nome dele é Coronel Arland Sanders. Ele é o fundador do KFC e ele começou a se dedicar a isso, ele descobriu a receita do frango frito já aos 40 anos de idade. Ele já vinha de uma série de fracassos e de empregos diversos, uma série de frustrações. E aí ele descobre essa receita, ele só vai ter sucesso com a marca dele depois dos 65 anos de idade. Meu Deus! Sim. O KFC, né? Então, aquela marquinha aqui tem o senhorzinho. Se você olhar, é um senhorzinho, né? É aquela imagem do Coronel Arland Sanders, que é um grande exemplo disso, né? Da possibilidade de você começar mais tarde. E eu ia te perguntar, Mi, assim, que você falou desse panorama profissional e, de fato, houve começo, houve recomeço, mas o que é que diferencia um começo de um recomeço? Eu acho que um começo, ele tem uma certa inocência ou um desconhecimento dos primeiros passos, né? Eu acho que um começo ele vem cheio de novidades e de caminhos virgens, né, a serem desbravados ali e de inexperiência mesmo. Eu acredito que nos começos a gente tem uma tendência maior a cair, a não agir da forma como a gente depois, nos recomeços, vai entender. Poxa, isso aqui eu caí, tá, mas hoje eu vou fazer diferente. Né? Eu vejo o recomeço como um começo mais brilhante, sabe? Um começo muito melhor, porque embora ele não tenha o frescor do começo, ele tem toda a experiência agregada, toda a vivência, né, que a gente já teve, e isso dá eu acho que uma perspectiva de crescimento e potencialização do crescimento. Eu acho que ele dá... Você falando, eu fui pensando, né? Realmente, o recomeço, ele carrega essa experiência, né? Então, é como se você já fosse com uma bagagem. Essa bagagem, ela pesa muitas vezes, mas ela também traz instrumentos, ela traz ferramentas ali dentro que a gente pode usar nesse recomeço. E talvez até dessa forma, pegar atalhos nesse caminho. Porque já conhece melhor, né? É como um curso, né? Uma faculdade. Você faz uma faculdade, aquele começo, acho que é a primeira vez que a gente entra numa universidade, acho que é uma sensação, assim, muito especial. Quase mágica, né? Quase mágica, porque saindo da escola, aquele ambientezinho controlado, né? Com tudo padronizado, aí você vai para a universidade, onde nem uniforme tem, né? Você é mais um na multidão, talvez você não seja nem enxergado pelos seus colegas, pelos seus professores. Então, é uma selva mesmo, né? Entrar na selva. Mas quando você vai pela segunda vez, aí você já fala, interessante. Então, isso aqui eu já não vou ficar tão ansiosa com isso, porque isso aqui se resolve por si mesma. Já vou focar mais ali, né? Já gera um outro olhar, uma outra experiência. É um começo melhor informado. Eu acho. O que você acha? Eu acho que é exatamente isso, Mi. E como você falou, você estar começando de novo também vai implicar risco do mesmo jeito, né? Não, o fato da gente ter mais informações não nos previne completamente, não nos imuniza do fracasso, do erro. Mas tem uma frase muito legal da Vince Lombardi que diz assim:
Não importa quantas vezes você cai, mas sim quantas vezes você se levanta. E um provérbio japonês vai na mesma linha, dizendo: caia 7 vezes e levante 8. Ai, eu gosto. Eu gosto muito dessa perspectiva da gente entender que a queda ela vai acontecer em alguns momentos da vida da gente, mas que faz parte da gente, da nossa essência, levantar. Já diz aquela música, tente outra vez, Tente né? outra vez. De quem é essa música, Mi? Não deixa eu acho que ver. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra Tente vez. outra vez. Ai, eu tô com o nome dele na minha cabeça. Será que é do Titãs? Não. Vou procurar aqui. E ele é uma música que fala, que capacita muito. Raul Seixas. Raul Seixas. Raul Seixas, O nosso público, nossa audiência. Nosso público, Gerson Marcos, né, o fotógrafo que acompanha os nossos episódios. E aí, nesse Tente Outra Vez, queria trazer, eu tava lembrando, algumas vezes eu já falei até disso para a mamãe, sobre recomeços. Ela falando: Michele, você não tem medo de recomeços. Você na sua vida pessoal, vivenciou, né, experiências de relacionamento duradouros, mas que acabaram, não que acabaram, mas que abriram portas para outros relacionamentos, ou que houve recomeços, né? E aí eu lembro que eu falava muito para ela sobre um caso da Lili Marinho. Eu falei: mãe, não existe idade para a gente pegar e descobrir o amor. Não existe prazo de validade para a gente se colocar numa nova experiência, um novo relacionamento. Existe disponibilidade emocional. E aí eu falava do caso da Lili Marinho. Ela teve um casamento com Roberto Marinho aos 77 anos de idade. Tá? E a união deles durou 12 anos, até o falecimento de Roberto Marinho em 2003. Nossa. Isso me remete a um conto da Marta Medeiros, ou é uma crônica, e eu não me lembro nem do nome, mas que ela fala algo que até casa um pouco com a pergunta que você me fez sobre os prazos, né? Ela diz que a gente tem a mania de dizer com que idade cada coisa tem que acontecer. Aos 25 eu conheço o amor da minha vida. Aos 30 eu estou estabelecida e tenho um filho, enfim. E que a gente não dá conta da complexidade do que é a vida a partir desses marcos. Porque, às vezes, você se casa com... A pessoa pode até casar com 25, aí separa com 40, e aí depois casa de novo. Ou vai ter uma carreira que é a carreira dos sonhos, e chegou ao topo daquela carreira dos sonhos, e depois fala: ok, tô aqui no topo, vou descer todas as escadas, e agora eu vou subir outra montanha. Né? Eu queria saber de você, que é uma pessoa dada, né, aos recomeços, porque falou dessa questão da carreira, os relacionamentos, você também se mostra aberta, mas... existe a dificuldade do recomeço, né, Mi? Existe. Qual é, na sua visão, assim, a maior dificuldade de um recomeço? Eu acho que primeiro é o novo, né? O recomeço, ele traz algo que a gente, de alguma forma, ainda não está tão familiarizado. No relacionamento, o novo vai ser como a outra pessoa age, fala, se expressa, né? As manias de um e de outro. Então, isso já é por si só desafiador, né? Quando a gente está num relacionamento de mais tempo, né, a gente vai já conhecendo as manias um do outro, já tem uma rotina ali estabelecida, já não é mais tudo tão novo. E na profissão também, né? Eu lembro quando eu fui para a comunicação corporativa, era um misto de, poxa, que incrível, quanta coisa bacana para fazer. E desespero, né? Porque eu falei assim, eu não vou dar conta porque é coisa demais. Encanto e desespero misturados. Era porque, ao mesmo tempo, uma vontade de aprender tudo. Eu falei, será que eu vou conseguir aprender tudo que eu preciso aprender em tão pouco tempo? Eu entrava em umas reuniões e não conseguia nem pegar no celular para mandar oi, mãe, tô viva, continuo respirando.
né? Mas, assim, de alguma forma, são essas dores que a gente precisa passar, assim como os filhos da gente pequenininhos, aí chega uma fase que eles reclamam tanto de dor nas pernas, de dor para andar, para isso, para aquilo, que é a dor do crescimento. É o osso se esticando ali para um novo ser, né? Para o ser se expandir. Né? Então, eu acho que o recomeço traz essa dificuldade da gente se expandir, né? Da gente, poxa, eu tenho que agora conhecer algo novo, pegar uma referência de livro que eu não tinha. Eu gosto muito desse processo na filosofia. Quando eu comecei a filosofia, os primeiros meses, eu falava, nossa, quanta coisa incrível para eu saber, para eu ler, para eu me apropriar, para eu aplicar no meu dia a dia. Né? Então, eu acho que é bom, né? Mas é angustiante também. Você já se deparou em alguma situação assim com esse misto de sensações, né? Que às vezes até parecem contraditórias ou opostas? Sim, com certeza. Aqui mesmo, né? Comunicação que não é a minha formação, então aqui mesmo é um laboratório de recomeço para mim. E até percebendo que o recomeço não necessariamente pressupõe um abandono total de outro ciclo, né? Vicky camaleoa. Alguma identificação? É o meu ascendente em Gêmeos. Ai, ótimo. Falam que Gêmeos não é que o geminiano ele não sabe se quer uma coisa ou outra. Ele quer as duas. Ótimo. Para quê, né? Para que a pessoa abrir mão de um sistema, de uma posição, se pode ter as duas? Eu acho. Amplia em vez de restringir. Mi, você estava falando sobre esse seu recomeço, né? Já numa idade mais madura. E eu queria saber da sua percepção se existe, de algum modo, uma pressão externa ou interna para já ter algo mais resolvido ou ter tudo resolvido quando você está nesse início, mas você não é iniciante. Eu acho que em todas as fases vai ter, Viquinha. O que a gente vai precisar entender é o quão dessa pressão externa a gente vai levar, o quanto dessa pressão externa a gente vai levar para dentro da gente. Com o quanto dessa pressão externa a gente vai se identificar, acho que é a palavra mais adequada. Porque se a gente se deixa muito levar pelas percepções dos outros, a gente vai viver a vida que os outros esperam que a gente viva, não a que a gente tá aqui para viver. Eu acho isso muito perigoso, muito perigoso. Eu lembro de uma vez que eu estava conversando com o Bruno e ele falando assim, ai mãe, que difícil que é, assim, você pegar e expor sua vida, às vezes pessoal, profissional nas redes sociais, e as pessoas, elas ficarem julgando você, eu não gosto disso. Eu falei, filho, isso, sinceramente, não me incomoda. Aí ele, como não te incomoda, mãe, as pessoas ficarem falando de você, ficarem falando em você, ficarem falando da sua vida, das suas mudanças? Eu falei assim, não é. Talvez a vida dessas pessoas esteja tão monótona que ela precise, né, de alguma coisa fora da vida delas, né? Porque, assim, é uma tristeza a pessoa viver uma vida que ela não se preocupa com a própria vida. Ela precisa entender a vida do outro, ou questionar, ou criticar a vida do outro para sentir alguma alegria na vida. Né? Ou para justificar a sua pasmaceira na vida. Ai, a minha vida está estável. Isso é bom? Quando o eletrocardiograma aponta ali, significa que a pessoa já morreu, né? É verdade. Né? Tem uma frase, embora quem quase morra ainda esteja vivo, quem quase vive já morreu. Uau! Punk, não é não? Pedrada. Pedrada, essa é na cabeça. Aqui a gente não analisa, não. Embora quem quase morra ainda esteja vivo, quem quase vive já morreu. Olha só. Eu prefiro, né, viver. Pois é. Vamos homenagear a mamãe? Viver e não ter a vergonha de ser feliz? Sim. Verdade. O que é Gonzaguinha. Exatamente. E cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Também adoro. É a frase do meu Instagram. A gente tá muito musical. Vou puxar outra música.
É que tá Puxa. virando rádio. A gente até pode pedir, assim, pro Jean Filho ir colocando uns topsonzinhos, se o YouTube não bloquear, faz só os pop-ups. Vai cair, o YouTube vai cair. Nosso vídeo vai ser derrubado. Legião Urbana canta Não Sou Mais Tão Criança a Ponto de Saber Tudo. Então, olha só, o recomeço maduro, como ele pode ser muito proveitoso também, né? E eu fiz uma pesquisa sobre crise de meia-idade. Embora a gente tenha aí essa expressão como muito popular, eu descobri que só 15 a 26% dos adultos relatam ter a crise de meia-idade. Geralmente é aquele momento em que a pessoa está fazendo algumas escolhas, até de tentar reviver, resgatar aquela juventude que a pessoa percebe como já tendo ido. Mas eu acho que, sobretudo, a dita meia-idade, né, uma idade já mais madura, talvez ela seja permeada por tensões entre continuar algo que já está sendo feito ou mudar a trajetória. A gente teve até um lampejo sobre isso muito interessante naquele episódio com a doutora Ivonilde, né? Ivonilde Jales, que é ginecologista, falou sobre a menopausa e ela trata desse período como um tempo outonal. É bom já colocar ali o linkzinho para quem quiser ir, ó, acessar, já vai lá. Pois é, e aí eu fiquei assim, me perguntando sobre essa questão da crise de meia-idade ou das escolhas feitas já em uma idade mais madura, se você acha que é uma fase propícia ou arriscada demais para o recomeço? A meia-idade? Se eu classificar como propícia ou arriscada, eu vou estar dizendo que eu vou estar eliminando as outras, né? Eu acho muito... Eu tenho muito cuidado com determinismo. Sim. Então, quando eu falo que a meia-idade é uma fase propícia para recomeço, eu vou deixar de lado que, na verdade, todas as fases elas são propícias para o recomeço. O que vai ser, para mim, a fonte principal desse recomeço não está necessariamente ligado à fase da vida, se na infância, na juventude, na maturidade ou numa idade mais avançada, mas sim a coragem que essa pessoa tem de se lançar no novo. O que vai ser propício ou não é o perfil de cada pessoa. E aí a gente precisa entender que existem diferentes perfis. Pessoas que são mais dadas a ficar numa zona de conforto, num ambiente mais controlado. Então, vamos dizer assim, que embora estejam num relacionamento afetivo não muito bom, elas preferem o que elas conhecem do que se lançar em algo novo, né? Então, é a famosa frase, só muda o CPF, né? Para que eu vou sair do ruim para me lançar num pior, né? Então, trocar o certo homem pelo é tudo duvidoso. Igual, trocar o certo pelo duvidoso. Ou então os conceitos de família, dos bons costumes, né? Mas eu acho que a fase propícia para o recomeço, muito mais do que a fase outonal, invernal, primaveril, verão, é a fase que a pessoa está realmente com energia, com coragem para se lançar nos desafios que são, e sim, tem cobranças sim. Eu acho que as maiores cobranças são as internas, muito mais do que as externas. Quando a gente se identifica muito com o que os outros estão dizendo, é porque aquilo está ressoando numa cobrança muito própria, que a gente acabou introjetando ao longo da vida. Então, é algo para ser estudado, avaliado com mais profundidade, né? Se a gente se preocupa tanto com a opinião dos outros, da sociedade. Então, peraí, o que é que... Quais são os seus valores? Quais são nossos valores? O que a gente está levando em consideração? Eu acho que tem tudo a ver, Mi. E até um dado curioso é que agora existem pessoas que estão experienciando a dita crise de meia-idade muito mais cedo. Tem pesquisas que apontam que com 34 anos existem pessoas passando pela dita crise de meia-idade, gente. Meu Deus. E eu achando que eu vou passar só daqui a 2 anos. Pois é, e as pessoas, assim, eu acho que tem muito a ver com o que você traz, no sentido da esperança ou da desesperança. Do quanto a gente se angustia, se pressiona para ter tudo para agora, ou o quanto a gente consegue perceber...
esse ciclo, que aí tem o fim que a gente já tratou, e aí vem com esse recomeço, né? Eu acho que vai muito nessa linha. A gente se angustia muito, Vicky, com padrões e com marcadores de felicidade. Eu vejo que momentos de nascimento de filho, casamento, formatura, né, esses momentos emblemáticos, eles acabam sendo para a gente marcadores de realização, de sucesso. Sim. E muitas vezes, de uma forma equivocada, a gente atribui isso à felicidade. Na minha percepção, a felicidade ela está muito mais parecida com o que foi trazido num filme chamado Dias Perfeitos. Acho que é isso, Dias Perfeitos. Que narra o dia de um limpador de banheiros, né, que faz todos os dias muito parecidos e de uma maneira muito simplória, mas que ele coloca todo o coração dele, toda a energia dele em cada movimento, né? Porque ele faz com consciência, por ser limpador de banheiro, ele não se diminui, ele faz tudo com primor, com cuidado, ele tem empatia, ele tem compaixão, ele tem cuidado com a natureza, ele se conecta com as outras pessoas, ele faz o melhor que ele pode. Então, assim, eu fico pensando assim, a hora que eu ainda não terminei de ver o filme, comecei a ver, tá no YouTube, inclusive, o diretor, o roteirista do filme, ele foi premiado, inclusive. Depois eu vou até pesquisar aqui direitinho. Mas, quer ver? É o quê? Foi indicado ao Oscar, isso, muito bem, obrigada. E já curtindo as referências. Você lembra do nome do autor, do diretor? Porque ele foi chamado simplesmente para registrar os diferentes banheiros do Japão. Né? São de vários arquitetos, mas ele não, fez um roteiro totalmente mostrando os banheiros diferentes, sim, mas o fio condutor é a vida do limpador de banheiro, que vive uma vida plena de consciência. Então, eu vejo que e ele recomeça, todo dia ele recomeça, né, da mesma forma, mas qual é a forma? Com uma riqueza de vida interior tão grande que ele não precisa de grandes marcadores na vida dele, nada extraordinário, porque o extraordinário estava dentro dele. Né? Era a simplicidade de viver de forma plena. Então, acho que muita integridade, né? Mostra muita integridade, assim, uma forma íntegra dessa coisa de estar bem dentro de si, tá bem? Porque você já viu quanta consciência a gente coloca nas nossas ações. Eu já fiz uma análise rapidíssima assim, do meu dia. Eu falo assim, meu Deus, se eu colocar que 1% do meu dia eu fiz com consciência, é muito. Talvez esse momento aqui seja o momento mais consciente que eu vou viver no meu dia hoje. Que eu estou aqui íntegra, olhando para você, sentindo ar-condicionado, ouvindo barulho e tal. E tentando me desenvolver, tentando colocar aqui uma linha de raciocínio que seja coerente. Mas quantas vezes a gente faz isso no dia? Quantas vezes a gente está integral ali, focado? A gente morre como se nunca tivesse vivido e vive como se não fosse morrer. Outra frase aí de algum autor que eu não me lembro quem é. Pois é. Muito bonita a história que você trouxe. Eu estava pensando sobre esses desafios também na parte do recomeço, né? Porque, claro, a gente pode ter essa continuidade que é muito interessante e quando a gente vai se redirecionar, ou até, acho que a pergunta cabe também em relação a esse recomeço do que já é feito diariamente. Mas, sobretudo, quais são os cuidados que a gente deve considerar quando a gente cogita esse recomeço ou no momento em que a gente está recomeçando? Os cuidados, os pontos de atenção? Digo, do que a gente deve se ocupar nesse momento de recomeçar? Eu acho que de algumas ferramentas, sim, ferramentas emocionais, vai recomeçar algo. Então, que tipo de conhecimento eu preciso ter, né? Seja para essa nova profissão, que tipos de pessoas eu preciso me cercar para lastrear o meu emocional, a minha estrutura psicológica, de repente um apoio de um terapeuta. Que tipo de desafio eu preciso mapear? Tem uma ferramenta no empreendedorismo que chama-se análise SWOT.
O que é análise SWOT? Ela é uma sigla em inglês que fala sobre as nossas forças, as nossas fraquezas, as nossas oportunidades e os nossos traits, seria, acho que problemas, deixa eu até ver, que leva ao quê? Que a gente tem que desenvolver mais os nossos pontos de fraqueza, a gente tem que pegar as nossas forças, né, e focar cada vez mais no que a gente tem de forte. A gente tem que ficar atento às oportunidades que a gente tem de contribuir. E as threats... Ai, deixa eu ver o que é análise SWOT. Eu acho que é... E estar atento para a gente não cair em armadilhas. Ameaças, né? Isso. As ameaças que aquela nova situação vai trazer. Né? Então, o que seria uma ameaça? Se eu estou num novo emprego, qual a ameaça que eu tenho? De repente, de não ficar bem, não me adaptar e ser demitida. Né? Então, o que é que eu preciso ter ali como ferramenta para isso? Eu preciso ter uma reserva financeira. Né? Eu preciso ter um plano B. Uma oportunidade, o que seria de estar num cargo de gerência, mas que possa ocupar um outro cargo. Né? E aí ver, quais são as minhas fraquezas? Para isso eu preciso desenvolver tais habilidades e tais. Eu acho que isso vale para os desafios de uma forma geral. Achei muito legal, não conhecia essa sigla SWOT. Que em português seria fofa. É fofa, exatamente. É muito usado para planejamentos de negócios, lançamento de produtos. Muito, muito legal. Já serve aí de referência para quem estiver aí nessa fase de recomeço. De recomeço já aplica a fofa. Aplica a fofa. Uma técnica fofa. Fraquezas, oportunidades, fortalezas e ameaças. E ameaças, exatamente. Até dessa questão do meio, tem aquele filme Comer, Rezar, Amar. Quando ela termina, né, se divorcia, ela vai pé no mundo. Então, ela já vai mudando os ares, como isso também contribui, né? De você se colocar num meio que seja favorável a esse novo momento que você está vivenciando. E eu também pensei na questão da paciência, como a gente vai precisar ser paciente consigo, sim, no momento de recomeço. Porque é delicado, né? É aquela hora em que você vai se sentir mais vulnerável, que vai se sentir ainda testando a sua capacidade naquele campo. Mas eu acredito que não precisa ser algo abrupto, é algo que vai se construindo, né? Assim como qualquer outra etapa da nossa caminhada, é um passo por vez. Então, ter paciência aí com esse recomeço, eu acho que é uma boa dica. Para você, qual foi um recomeço assim, emblemático na sua vida e como você enfrentou? Eu acho que, não tive até agora algo que tenha sido extremamente marcante, traumático, né? Então, talvez o recomeço mais significativo, para além da gente falar de término de relação, porque isso eu acho que acontece e eu ainda não tive um relacionamento que tenha sido super estruturante na minha vida e que aí o término tenha me conduzido a uma crise de identidade ou algo assim. Mas eu acho que um recomeço é o recomeço de como eu me vejo nas minhas habilidades, aptidões, no que eu posso e o que eu não posso fazer, sabe? Porque eu achava que eu era uma pessoa muito quadrada. Eu me via assim. Eu me via como uma pessoa muito engessada, assim. Talvez porque o direito pede um pouco essa formalidade, essa formatação? Eu sempre fui a estudiosa da sala, né? E geralmente se faz a divisão. Os estudiosos, os descolados, os criativos, né? Então... Eu era o meio. Eu era nem boa, nem ruim. Mas você com certeza estava em alguma caixinha. Né? Assim, e aí a gente vai se formatando. E eu acho que talvez o recomeço mais expressivo até agora seja esse, assim, da forma como eu me concebo, assim, como eu me coloco no mundo, de falar, ok, eu ainda sou uma pessoa super estudiosa, sou uma pessoa super comprometida, uma pessoa que trabalha pra caramba,
Mas eu também sou uma pessoa criativa, eu também sou uma pessoa que gosta de brincar, gosta de falar besteira, sabe? Então, assim, comporta que edita tudo. os vídeos do Desenrola de uma maneira que faz as artes do Desenrola. Eu preciso dar crédito também, que vi que é a mulher desenrolada nessa relação. Ai, ai. E só aproveitando aqui, né, porque a gente já tá se encaminhando para o final, mas dizendo o quanto é propício a gente trazer esse tema agora no início do ano. Fica aqui com a gente, não vai embora não. Porque existe um estudo feito pela Universidade da Califórnia, em Los Angeles, que é um estudo de 2018, que mapeia o que eles chamam de síndrome do recomeço, o Fresh Start Effect, efeito do recomeço, algo assim, nesse caminho. Tá arrasando muito nesse inglês, hein? Esse Duolingo. Patrocina a gente, Duolingo. Aniversários e datas significativas, final de ano, começo de ano, tudo isso é muito propício para a gente tomar novas escolhas. Se mapeou aqui que cerca de 55% dos participantes relataram maior disposição para iniciar novas metas nesses momentos. Então, em resumo, como diria nosso amigo, só que não, Faustão, agora, como é? A hora é agora. A hora é agora, né? Quem sabe faz ao Quem vivo. A sabe vida faz não ao tem, vivo. a vida não tem ensaio, não. Não tem ensaio, é isso. Então, eu acho que é o momento, assim, né? Começo de ano, quem quiser recomeçar algo, mesmo que seja dentro daquilo que já faz, é um momento oportuno. A gente já teve o episódio falando da previsão de 2025. Então, já vimos que é um ano aí de mudança, de revolução. Quem semeou vai colher. Quem semeou vai colher, glória a Deus. Né? Estivemos plantando, vamos colher. E é um ano que Júpiter está em Aquário, né? Que é o É o seu meu signo. Então, há de ser Está vindo aí. Está vindo aí a qualquer momento. Não, muito bom, Viquinha. Você é muito... E você, palavras finais, o que você diria para o pessoal aí nesse início de ano? Eu diria que a perspectiva de um recomeço e de um reinício permite que a gente reflita sobre como a gente está se sentindo e como a gente se sentiu. E eu acho muito frutífero quando a gente se permite viver com autenticidade. Né? Então, é algo que eu desejo muito para todos nós nesse recomeço de ano, que a gente viva plenamente e com autenticidade, para a gente poder dizer ao mundo aquilo que a gente veio fazer. A gente não precisa de grandes gestos ou de grandes ações, mas eu acho que a gente tem uma obrigação muito grande com a gente mesmo, um compromisso muito grande com a gente mesmo de ser feliz. E desde que isso não gere problemas ou infelicidade para os outros, né, que possa agregar, ao contrário, a vida dos outros, acho que isso é muito importante de ser levado. A autenticidade é uma palavra de ouro. Sério, eu amo. Muito bom, Mi. Eu acho que eu deixaria uma mensagem no sentido de que mais importante do que a velocidade desse recomeço é a direção. Né? Então, definir as direções aí nesse início de ano, ter paciência, que quem plantou vai colher. Vamos lá. E Rita Lee já dizia, né? É Rita Lee, meu Deus, que cantava assim, quem sabe ainda sou uma garotinha, sim? Não, aí Quem é era? Cássia Eller. Cássia Eller. Perdão, Rita, um beijo. Rita Lee falava assim, Se foi, né, um dia eu resolvi mudar e fazer tudo o que eu queria fazer. Olha. Me libertei da minha vida vulgar que eu enfrentava estando junto a você. Eita, bem assim. Então, casou. Cássia Eller e Rita Lee. Coloca aí Irmãs no seu gêmeas. coração. Gêmeas. Então, quem sabe ainda sou uma garotinha ou resolvi mudar, né? Vamos nos nutrir dessa esperança, dessa coragem, desse brilho no olho para iniciar 2025. E que sejamos felizes para Sim! sempre! Ou enquanto durar o estoque. Beijo, meu amor. Beijo.